Muito boa noite a todos. Cara Teresa, caro Camilo, meu querido amigo e antigo colega de governo, Carlos Tavares, a todos os presentes, tenho aqui muitos amigos, alguns deles já não vi há uns anos. Aqui há uns anos, precisamente, um grande gestor mostrou-me um estudo de mercado que provava de forma bastante evidente que Leiria é o distrito de Portugal onde circula mais dinheiro per capita. Boas notícias. Não é crime nem é pecado. Tenham muitos lucros, Deus Nosso Senhor quiser, até dia 31 de dezembro. Eu, sobre a matéria que foi aqui discutida, atenção, ser o distrito onde circula mais dinheiro não quer dizer que seja o distrito onde se vê circular mais dinheiro. E é uma atitude muito inteligente saber separar as duas coisas. Aqui foram referenciados um dos problemas críticos portugueses. Nós estamos habituados a saber resolvê-los, mas este é antigo, tem a ver com o financiamento das empresas. E eu, da minha experiência, gostaria de deixar apenas 4 reflexões sobre essa matéria, porque há aqui quem saiba muito mais sobre isso do que eu. O primeiro, a alteração de comportamento creditício da banca tradicional, muito influenciada pela crise do início da década passada, acabou por, dizem os números, como demonstração do Dr. Carlos Tavares aqui nitidamente deixou claro, que o crédito se concentra muito na habitação e no consumo, é mais avesso ao risco próprio do crédito corporativo e, diria eu, é uma mera reflexão, os reguladores existem para ter uma palavra quando se estratificam falhas. Talvez o regulador, que é o Banco Central, devesse dizer com mais frequência que fazer o mais fácil não é necessariamente fazer o melhor. E que há um problema que tem que ser superado com a aversão ao risco próprio do crédito às empresas. E, em particular, às pequenas e médias empresas. Que não possam beneficiar de um sistema de garantias. Nomeadamente com colaboração europeia. O segundo ponto tem a ver com uma coisa que eu percebi, talvez na primeira viagem grande que fiz aos Estados Unidos. Foi um prémio de ter feito o meu curso e foi uma viagem que eu nunca esqueci. Se nós pensássemos que a América, que o poder da América se define pelo sistema político, estávamos desgraçados. O poder da América é, em primeiro lugar, o poder do capitalismo americano. Não há nada igual no mundo. O poder regenerativo da economia americana. Não se esqueçam que na América um fracasso não é uma condenação perpétua. Um fracasso é apenas o primeiro passo para o recomeço. A gente vai ao fundo, vai ao Chapter 11, arruma as contas, muda de estado, muda de casa, muda de carro e até muda de nome. É tudo regenerativo. Recomeçar, renascer. Partilhar um pequeno detalhe convosco. O atualmente eleito vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, não se chamava J.D. Vance, já vai no terceiro nome e na segunda religião, aliás. Essa não aversão ao risco, essa não aversão à mudança, essa não aversão ao recomeço e essa intransigência com o insucesso, mas essa esperança no recomeço, isso, juntamente com a qualidade do ensino superior nos Estados Unidos, a proximidade entre ciência e capital, entre conhecimento e indústria e a diversidade americana. Não está na moda dizer isto, mas eu gosto de o lembrar. 44% das 500 maiores empresas americanas foram criadas por imigrantes ou filhos de imigrantes. Todos nós consumimos essas marcas. Pessoas que vêm do nada, que têm uma oportunidade, que cumprem a lei
e só bem na vida. Isso faz parte da grandeza da América, mesmo que não seja propriamente muito popular dizê-lo hoje em dia. De resto, eu não sei o que seria a América antes dos imigrantes. Presumo que fossem os índios. O meu ponto que eu percebi nessa viagem à América é a extraordinária abundância. E a abundância mede-se em várias vezes a zero, digamos assim, do capital de risco nos Estados Unidos. Pelo que ali Carlos Tavares demonstrou. Nós, europeus, dependemos muito mais do sistema financeiro tradicional. Os americanos têm muito mais métodos alternativos de financiamento. E de resto, quando o Paulo estava a falar nos salários que jovens licenciados em determinadas áreas ou magníficos vendedores comerciais têm nos Estados Unidos, e recentemente estava eu a ler uma comparação muito bem feita de um think tank americano sobre os programas fiscais da candidata democrata e do candidato republicano, e dei-me com estes dois detalhes. O nosso sistema fiscal, no imposto pessoal, no IRS, tem quase o dobro dos escalões do que o americano. Terão que convir que a economia americana é ligeiramente maior. Mas eles têm toda a razão, porque um sistema fiscal que tem escalões a mais é o maior desincentivo à mobilidade social que pode existir neste mundo. Porque se eu trabalhar mais, se eu tiver valor acrescentado, se eu conseguir superar-me, já saltei de escalão e já perdi tudo aquilo que poderia meritoriamente ganhar. Os sistemas fiscais precisam de margem para as pessoas crescerem, para as empresas crescerem. E não podem ter um cutelo permanente. Cada salto, cada progresso significa um novo escalão e muito mais imposto pago no fim. Mas a ideia de que nos Estados Unidos têm várias vezes, muitas vezes, o venture capital disponível comparado com a Europa. E a Europa, que tem muita arrogância a falar dos problemas dos outros, devia ter mais sinceridade a olhar para os seus próprios problemas. Se nós não dependêssemos tanto do sistema financeiro tradicional, provavelmente não seríamos capturados por esta tendência para fazer muito mais crédito ao consumo, crédito à habitação e muito menos crédito às empresas. E por isso, tudo o que possa ajudar, como aqui foi dito, a que haja fundos de dívida, fundos híbridos, que haja uma multiplicação de oportunidades no nosso sistema, é bom para as empresas. E eu esperaria, não sei se já chegou o tempo de nos cansarmos de esperar, mas esperaria que o Banco de Fomento fizesse alguma coisa por isso, em articulação com os privados. O terceiro ponto tem a ver com garantias à exportação. E nós estamos, uma das razões pelas quais Leiria será um dos distritos onde circula mais dinheiro, para não dizer o distrito onde, discretamente, circula mais dinheiro, é que é um distrito hiper exportador. É um distrito que se internacionalizou antes do país se internacionalizar e percebeu, antes do país entrar numa zona muito sombria nos anos de chumbo, que a exportação era a alternativa mais sustentável e mais inteligente para um mercado interno que tinha entrado numa crise profunda e um país que tinha entrado no ajustamento. Se vocês pensarem, voltarem uns anos atrás, quantas e quantas empresas, por não terem ido para fora, ficaram prisioneiras da situação do mercado interno naqueles anos de chumbo? Tem a resposta. Ora, da minha experiência, não estou a dizer escala, estou a dizer consistência e persistência. Os sistemas públicos de garantia das exportações em Espanha, em França ou na Alemanha são consideravelmente mais eficientes do que o nosso. E esse trabalho tem que ser feito. E devo, aliás, dizer uma coisa. Eu não pensaria, obviamente, nos mercados da União Europeia, onde está o nosso primeiro mercado, segundo mercado e terceiro mercado. Primeiro Espanha, segundo França, terceiro Alemanha. É um azar este ano, porque a Espanha está bem, economicamente, mas França e a Alemanha, por razões diferentes, não estão bem economicamente. E isso prejudica as nossas exportações, como é evidente. Mas eu escolheria 10 países, 10, 8, 6, o que quiserem, emergentes, ascendentes,
daqueles que vão comprar bilhete do G20 para o G10 ou para o G8 do futuro. Já vou mostrar alguns. E tentaria fazer um sistema de garantia das exportações eficaz, persistente, permanente, orientado para mercados que, salvo um terremoto, nunca será de excluir, mas não é propriamente a hipótese mais provável, vão contar absolutamente no futuro. Eu costumo sempre dizer aos empresários, estejam atentos a países como o México. Já é a G20, vai a caminho do G8. E, by the way, se a Europa voltar a dividir-se como se dividiu no Brexit, no G8 do futuro não há uma única economia europeia. É bom que a gente tenha a noção do que significa o preço da fragmentação. Pensarmos num G8 em 2050, a única economia europeia que lá está é a alemã, em 9º lugar. Fragmentados. E, portanto, orientaria para países como México, como o Vietnã, como a cidade-estado de Singapura, como Marrocos, aqui pertinho. São países ascendentes e ascendentes com constância. Não são casos acidentais. Vocês vão ver daqui a bocadinho, se eu chegar aí, se uma pessoa pensar não no share que cada país tem no PIB do mundo, mas no contributo que cada país vai dar ao crescimento nos próximos 7 anos, nos próximos 6 anos, do planeta, ficam muito impressionados, porque a China é um quinto, a Índia vem imediatamente a seguir e é um sexto, depois vem os Estados Unidos, que partem muito alto, como é evidente, e depois é muito impressionante, porque países como o México, a Turquia, como a Arábia Saudita, como o Vietnã, como as Filipinas, como a Indonésia, contam muito mais do que todas as grandes potências clássicas que nós conhecemos. E, portanto, estejam atentos não apenas ao declínio de alguns, mas à ascensão de outros. E é muito importante perceber-se que há mais mundo para além da tensão entre Estados Unidos e China, e há mais mundo para além dos problemas que a Europa tem. E, finalmente, há uma questão que é uma vexata questio. Eu, das 2 vezes que estive no governo, contribuí para que ela fosse resolvida do lado certo, mas depois veio sempre outro vento e trouxe para o lado errado e, portanto, a gente já não sabe. A gente depois olha para isto com uma certa melancolia e vê a necessidade, o investimento que a gente faz num esforço para se conseguir uma direção, depois é muito precário. Refiro-me à baixa da carga fiscal quanto às empresas. Uma das maneiras de capitalizar as empresas é não as descapitalizar com excesso de impostos. É tão simples quanto isto. E eu tenho pena que só seja possível 1%, porque 1%, se não for seguido por mais nada, é relativamente indiferente. Mas sabem uma coisa? Eu nem é sequer no valor que estou a pensar. O país que eu mais admiro do ponto de vista do esforço, do ponto de partida para o ponto de chegada, em termos económicos na Europa, como muita gente, chama-se Irlanda. A Irlanda era mais pobre do que Portugal há 50 anos. Hoje está no top 3 do rendimento per capita da União Europeia. E a Irlanda, como sabem, tem um IRC de 12,5%. Nem a Troika os obrigou a ceder nisso. Os alemães bem queriam. E eles não cederam. Mas sabem o que é que me impressiona? Não é ser 12,5%. É ser 12,5% há 25 anos sem nenhuma alteração. É isso que faz a diferença para um investidor. Eu sei que aquele país é previsível, eu sei que não há risco de fazer, como se diz em Espanha, bandazos em termos da política fiscal. Chegam uns, aumentam, chegam outros, reduzem. Eles perceberam, os irlandeses da esquerda, do centro e da direita, que o 12,5% de IRC é um dos enormes fatores de competitividade que eles têm.
e mantêm-no sem transigir com nenhuma alteração e têm tantas eleições como nós. Mudam de governo muitas vezes. E, portanto, não queria deixar, caro Camilo e cara Teresa, de deixar estas 4 notas, uma sobre excesso de descrição do Banco Central sobre o tipo de crédito que hoje em dia a banca comercial faz, visto que é o regulador, a necessidade de aumentarmos a escolha e a possibilidade e o acesso ao capital de risco, nomeadamente nos fundos que aqui foram referidos, do tipo daqueles que aqui foram referidos, pensar a sério em garantias mais sólidas na exportação e usar também o instrumento fiscal para permitir mais reinvestimento e menos saída de capital da empresa, no caso dos impostos para o Estado. Estes eram 4 fatores que eu queria deixar para não escapar ao tema que me foi pedido e depois só mostrar-vos 3 ou 4 coisas, visto que o tempo é escasso, que eu acho que vale a pena ter presente. Primeira reflexão. No mundo em que nós vivemos, como diria o Vasco Polido Valente, o mundo está perigoso. Mas, se nós soubermos perceber os perigos e os riscos, também sabemos por onde é que podemos navegar e onde é que estão as oportunidades. No mundo em que nós vivemos, a imprevisibilidade pode prevalecer. É só este ponto. É ter isto. Quando fazem planos de negócio, quando fazem os orçamentos para o ano seguinte, ter a noção que há uma margem de imprevisibilidade superior ao que havia antes. A pandemia não foi prevista, a invasão da Ucrânia pela Rússia não foi prevista, o reacender no 7 de outubro do conflito do Médio Oriente não foi previsto. Eu diria, a vitória de Donald Trump nas eleições americanas era uma possibilidade. Estava dentro do previsível, acontecesse ou não. Agora, tudo o resto surpreendeu os agentes económicos e não só. E, portanto, vale a pena, eu sei que as pessoas não gostam disto, mas vale a pena, é melhor dar o respectivo desconto do que negar. E há uma margem de imprevisibilidade. Há uma consequência que eu acho muito boa da volatilidade e que tem a ver com isto. Vos queria mostrar. Espera aí. Mais à frente. E tem a ver com isto. Como o mundo está imprevisível, ou tem um alto grau de imprevisibilidade, as consultoras e as organizações internacionais que fazem previsões económicas tornam-se pessimistas. Ou seja, na dúvida, fazem cenários mais pessimistas para reduzir a sua própria margem de erro. O que é que 2023 mostra? O que é que 2024 mostra? O que é que 2025 provavelmente mostrará? Os resultados dos anos económicos são melhores do que as previsões feitas nos inícios dos anos. E, portanto, volatilidade significa dúvida, dúvida significa pessimismo, a realidade, a performance das economias, manifestamente melhor do que as previsões. Lembrem-se, imaginem que este magnífico jantar tinha acontecido há um ano e que a Teresa me tinha convencido à 7ª vez e não à 8ª. E se esse jantar tivesse acontecido há um ano, nós estaríamos aqui a discutir se os Estados Unidos estavam em estagflação. Lembram-se? Esse palavrão que passou pelas nossas cabeças durante Os Estados Unidos estão tão longe de ter tido uma estagflação como nós do planeta Marte. Os Estados Unidos foram a melhor surpresa económica de 23 e 24. E para os europeus muito arrogantes, não se esqueçam, os que iam ter uma estagflação cresceram 2,9%. E quem os critica cresceu 0,5%. Faz uma certa diferença. Lembram-se da segunda previsão? A China, depois de se libertar do Covid-0, ia ter uma recuperação espetacular. Não teve. China está finalmente a enfrentar, o que eu, aliás, acho justo e compreensível, está a enfrentar problemas típicos de uma economia desenvolvida, embora, em termos internacionais, a China ainda beneficia do estatuto de economia em desenvolvimento. Esse tem, do ponto de vista geopolítico, uma consequência. A China cresceu durante mais de 20 anos acima de 10%, 2 dígitos.
A China vai provavelmente crescer nos próximos tempos e anos menos de 5%. Eles, aliás, com a maravilhosa subtileza que tem o uso das palavras do Oriente, já passaram o objetivo de 5% para around 5%. Como quem diz, à volta de 5 é preparar o abaixo de 5. A pergunta para a qual ninguém tem resposta é se crescer menos de 5% ao ano, que é menos de metade do que aquilo que a China cresceu durante mais de 2 décadas, é suficiente para manter a estabilidade social e política, sobretudo na geração mais nova da classe média emergente chinesa. Eu dou aulas em vários lados, entre as quais em Shanghai, só quando se lá vai é que se percebe. Eu acho, por exemplo, que uma chinesa ou um chinês com menos de 30 anos nunca viu fisicamente um banco. O sistema de pagamentos é todo digital. O digital no financeiro e o e-commerce, a China tem uma liderança claríssima. Se vocês olharem para o WhatsApp europeu ou americano, cada vez mais, infelizmente, utilizado em discussões políticas que começam pelo insulto e acabam na agressão. Na China, o equivalente não se chama WhatsApp, chama-se WeChat, é 5 vezes mais lucrativo e não tem nada a ver com discussões políticas que, de resto, o regime não deixaria ter. É uma exibição de sucesso pessoal. São fotografias e fotografias. O meu novo carro, a minha nova casa, já fui a Paris, já fui a Roma, já fui a Lisboa, já fui a Madrid, os hotéis em que eu fiquei, as coisas que eu já vi. É a memória de uma sociedade que há 50 anos não tinha sequer possibilidade de oferecer uma malga de arroz 2 vezes por dia a grande parte da população. E a grandeza da abertura da China, que foi sempre uma abertura económica, nunca foi uma abertura política, nem eles se comprometeram com isso, deve-se a uma figura histórica que, mudando a China, mudou a Ásia, mudando a Ásia, mudou o mundo, chamada Deng Xiaoping, que nós conhecemos pouco. Nessa matéria, há uma terceira questão que eu queria abordar, porque nos leva para um relatório recente, chamado relatório Draghi, são os problemas da Europa. A Europa, supostamente, ia ter 3 economias em contração. Só teve uma, a mais importante de todas. E a contração de 23 repetiu-se em 24, é a Alemanha. A Alemanha vai com 2 anos de contração, vai para eleições em fevereiro e, como acontece normalmente aos países que têm 2 recessões consecutivas, obviamente o governo vai mudar e eu acho que será bom para a economia alemã que o governo mude, porque o atual é a contradição nos seus próprios termos. E terá um governo mais business-friendly. Isso é fundamental para a Europa, porque a Europa, sem a Alemanha estar bem, e não estando a França também em grande situação, obviamente toda a zona euro se ressente. E em particular Portugal, que tem a França e a Alemanha como de segundo e terceiro clientes, se ressente. Mas há uma coisa que é bom não esquecer. A Alemanha está a fazer uma tripla transição ao mesmo tempo. Uma transição energética, uma transição demográfica e uma transição digital. E um Caterpillar não faz um U-turn em 24 horas. É lento. Eu lembro-me de um pequeno detalhe que queria partilhar convosco que aconteceu durante a pandemia. A Europa não tinha nenhuma experiência de compras de vacinas em conjunto, mas conseguiu entender-se para fazer, lembram-se, o certificado digital. E todos nós tínhamos no smartphone ou no iPhone o certificado. Houve um país que disse, peço desculpa, mas eu tenho que pedir que durante 1 ano seja obrigatório ter uma cópia em papel. Uma cópia em papel porquê? Uma cópia em papel porque a nossa administração pública pode não estar em condições de garantir digitalmente a resposta a todos os cidadãos. Que país foi esse? A Alemanha. Ou seja, a Alemanha é a potência tecnológica e industrial da Europa, mas tem, ao mesmo tempo, o maior custo da energia na sua indústria em toda a Europa, está a fazer uma transição demográfica que não é fácil e está bastante atrasada em matéria de
digitalização da administração. Há um pequeno detalhe, Camilo, que não queria deixar de dizer. Todos temos esperança, todos teríamos esperança num PRR mais setor privado e menos setor público. Essa discussão acabou. Nós só temos duas alternativas em matéria de PRR. Ou executamos ou devolvemos o dinheiro. Seria uma grande idiotia Portugal ou qualquer outro país do Sul acabar a dar razão aos chamados países frugais que aceitaram uma parcela de mutualização da dívida, convencidos que nós não tínhamos capacidade de execução. Se não tivermos capacidade de execução, devolvemos o dinheiro. Uma das razões boas para haver orçamento, seja ele um orçamento assim, ou apenas bem pequeno, dadas as circunstâncias, é que nós já só temos 2 anos para executar o PRR. Se não tivéssemos orçamento, perdíamos um. Somos ricos? Parece. Mas, portanto, isto para vos dizer que na Europa, nós europeus estamos a sentir o chão fugir-nos debaixo dos pés. Já toda a gente percebeu, este século é o do Pacífico. O epicentro de gravidade económica está na Ásia-Pacífico. Os Estados Unidos têm uma costa no Pacífico, a Europa não. E o Sr. Draghi, com a virtude de ser um italiano, país fundador, de ser um antigo banqueiro central que com umas poucas palavras salvou o euro. E diria eu, com a sabedoria de quem vem dos jesuítas, ele fez um relatório que é talvez a coisa mais importante para compreender as dificuldades da Europa e para as ultrapassar. Escrita nos últimos 20 anos. Ele diz a palavra que todos sabemos que pode ser verdade, que todos queremos evitar, mas que a Europa se recusa a interiorizar. Se não fizermos nada, como dizem os americanos, em cenário de no policy change, a Europa entrará em declínio. E foi por isso que se acenderam os alertas todos. E ele diz que há 4 coisas que nós temos de resolver, por acaso, batem certas com as nossas. Pelo menos em grande parte. E, portanto, deixem-se de retóricas, deixem-se de abstrações, vamos ao prático. Primeiro problema que a Europa tem, demografia. Quantas vezes é que vocês ouvem os demógrafos na televisão? Há aí uma por ano. A idade mediana ou meridiana de um europeu são 44 anos. A idade meridiana de um português são 47. Factos são factos e são teimosos. O problema demográfico é o mais sério porque não se resolve de um dia para o outro. A senhora Merkel foi chanceler alemã durante 16 anos e com uma combinação de políticas que incluíam um IRS muito pró-família, conciliação trabalho-família e imigrações, ela conseguiu subir o índice demográfico da Alemanha 0,2, de 1,4 para 1,6. O que substitui as gerações é 2. Nenhum país da Europa tem, neste momento, 2. Uma média de 2 filhos por mãe. Portanto, nenhum país da Europa, neste momento, é capaz de substituir as gerações. Ou seja, há cada vez mais gente mais velha que, graças a Deus, pelo aumento da esperança de vida, vai viver muito mais anos e há cada vez menos ativos a entrar no sistema para financiar os sistemas sociais, as pensões e a saúde. Este é o mais sério dos nossos problemas, como é de imaginar. Porque isto não se resolve com um tweet. Isto não se resolve com insultos. Isto não se resolve dizendo, pura e simplesmente, manda-se toda a gente embora, os que não nasceram cá. Tomem cuidado com essa conversa. Já viram o que aconteceria à restauração? Já viram o que aconteceria à hotelaria? Já viram o que aconteceria ao delivering que a gente pede para as nossas casas? Já viram o que aconteceria à construção civil? Já viram o que aconteceria à agricultura? Tomem cuidado. Uma questão demográfica demora muitos anos a superar e implica consenso entre quem governa hoje e pode governar amanhã. E implica constância. E chega-se lá, altera-se as circunstâncias.
Implica política de habitação, política fiscal, política de trabalho, política de migrações e muitas outras, alinhadas nas estrelas. O segundo problema é um assunto muito sério, foi aqui tocado pelo Carlos Tavares, e que é o coração, diria eu, dos unicórnios. Inovação. A Europa dormiu na forma, deixou-se ultrapassar em 2016. Neste momento, a inovação pode medir-se, entre outros critérios, pelo nível de investimento privado e público, portanto, setor privado e setor público, em pesquisa e desenvolvimento. É aí que está o coração do valor acrescentado da economia do futuro e, portanto, isto é muito relevante. Em 2016, a China ultrapassou a Europa em percentagem de investimento em R&D, portanto, pesquisa e desenvolvimento, no seu PIB. E ninguém se incomodou. Eu acho das coisas mais sérias que aconteceu. Reversível, mais rapidamente do que a questão demográfica. Mas neste momento, só para vocês, depois a apresentação fica, para não estar a perder tempo, fica convosco, estão lá os números. Neste momento, se nós medirmos quem é que são os países mais inovadores do mundo, o primeiro toda a gente sabe é Israel. 6% do PIB em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Para aqueles que acham, eu sou um deles, que Portugal tem que trabalhar a prazo para não ter um problema de escassez de água, de acesso à água. Vocês não se esqueçam que nós temos 80% do território em seca severa, embora dias como hoje não ajudem a perceber, mas é assim, temos cada vez mais território em seca severa e se não fizermos nada, vamos ter um problema de acesso industrial, de acesso agrícola e de acesso doméstico à água. Melhor maneira de o resolver, vão a Israel perceber como. Eles, de tudo, fazem água. Com a ciência e com a tecnologia. Neste entanto, Israel e Coreia do Sul são os dois países mais inovadores do mundo. Um é 4,8% do PIB, o outro é 6% do PIB. Mas se formos aos grandes blocos, Estados Unidos 3,5% do PIB, Japão 3,3%, China 2,4%, desculpem, 2,6%, Europa 2,4%. O patamar em que somos competitivos é 3%. Só há 4 países na Europa que têm 3% de investimento privado e público na pesquisa e desenvolvimento que gera a inovação e que depois é transformada em produto e tem valor acrescentado. São os suspeitos do costume. De onde é que era a Nokia, de onde é que era a Ericsson, mais a Alemanha, mais a Bélgica. Esta é a segunda coisa mais relevante. E a terceira está ligada com esta. Aliás, o livro do Daniel Traça, que foi uma das cabeças, não a única, mas uma das cabeças da nova School of Business and Economics, mostra isso muito bem. Nós temos, vou dizer aqui uma palavra que em Portugal gera, à segunda sílaba já houve um magnicídio. Não se consegue discutir. Toda a gente acha que estão a dizer mal dele. Não é assim. Produtividade, já aqui foi dita. Nós temos, Portugal tem um déficit de produtividade em relação à média da Europa de 25 pontos. E a Europa tem um déficit de produtividade em relação à América de 20 pontos. E isto é sério porque a produtividade não é um problema do trabalhador, ao contrário do que dizem os sindicatos. A produtividade é um problema da empresa, da organização do trabalho na empresa. É um problema dos acionistas, é um problema dos gestores, é um problema dos colaboradores, é um problema dos sindicatos, sim. Mas não sozinhos. E não se confunde necessariamente com trabalhar mais horas. É difícil acreditar que na administração pública trabalhar menos horas resolva algum problema, mas, objetivamente, eu queria só chamar-vos a atenção para este fundamental. Nós temos um gap de 20 pontos em relação aos Estados Unidos e nós, portugueses, um gap de 25 em relação à média europeia. E, portanto, a mim o que me preocupa em Portugal é a deterioração da diferença entre o salário médio e o salário mínimo. Porque o salário médio é o indicador característico e talismã da mobilidade social. Das pessoas poderem subir na vida. Ora, o salário médio está cada vez mais xerincado e perto do salário mínimo.
Pergunto, é possível subir o salário médio sem subir a produtividade? Essa é a questão X. E é preciso saber dizer isto francamente a quem trabalha connosco. Nós temos que melhorar a produtividade para melhorar os salários médios do país. Nós temos que ter ganhos de produtividade que sustentem a melhoria dos nossos salários médios. Estes 3 pontos eu queria chamar a vossa atenção porque não são habituais. A demografia, a produtividade, a inovação e a produtividade são absolutamente decisivos para a Europa ganhar competitividade. Porque nós vimos a emergência da China, depois da queda da União Soviética. Há uma grande diferença entre a China e a União Soviética. A União Soviética é uma superpotência militar que a Rússia continua, mas a União Soviética e a Rússia nunca foram uma potência económica. A economia russa em volume é mais pequenina que a italiana. China não. China é uma superpotência económica. É a segunda e quer ser a primeira. Já esteve mais perto disso e está mais longe de o conseguir. Até porque a China começou o seu declínio demográfico. Cá está a demografia. Desde o ano passado, a China entrou em declínio demográfico. Se os demógrafos estiverem certos, no final deste século, a China terá metade da população que tem hoje. Não é brincadeira. A Índia, pelo contrário, continuará a crescer do ponto de vista populacional. Portanto, queria deixar este dado e concentrar-me no fim em 2 mensagens. O digital acelerou a polarização entre Estados Unidos e China. E isso tem uma relação direta com o declínio do investimento em inovação na Europa. A boa pergunta é porque é que os capitais europeus que os temos, porque é que os cérebros europeus que os temos, preferem ir trabalhar para os Estados Unidos, ou preferem ir trabalhar para o Japão, ou preferem ir trabalhar para a Coreia do Sul, em vez de aplicarem os seus recursos na Europa e melhorarem o sistema tecnológico e científico europeu. O problema não está nas pessoas nem nos capitais, o problema está na Europa. E é isto que nós temos de ter humildade de perceber. Eu costumo dizer, a propósito da inteligência artificial, que há 3 modelos. Eu não gosto de simplificações, mas não estou longe da verdade dizendo isto. Em relação à inteligência artificial, que é um hiperacelerador daquilo que já tinha acontecido com o digital, os americanos primeiro inovam, depois regulam. Os europeus primeiro regulam, depois inovam, caso inovem. E os chineses? Via livre à inovação, mas há um momento em que vais perguntar ao partido se podes continuar em frente. É tão simples quanto isto. Nós, na inteligência artificial, estamos em 3º lugar no pódio. E não há razão nenhuma para não sermos segundos e não termos a aspiração de um dia poder ser primeiros. Mas não podemos ter este declínio de investimento. Meus amigos, é, como se viu, uma das coisas que me preocupa nas eleições, nos resultados das eleições americanas, com o qual vou terminar, tem a ver com a política económica. Eu não vou discutir questões americanas que são dos americanos. Eu gosto imenso da América, mas olho para as eleições americanas como ocidental. A América é o líder do Ocidente. Não há mais ninguém que possa ser o líder do Ocidente. Portanto, é melhor esperar coisas boas da América e não contribuir para coisas más. Pronto. Dito isto, o que me preocupa é uma política económica pré-globalização, ou seja, baseada em tarifas comerciais contra terceiros. Não há certeza de que Trump vá cumprir a sua palavra. Mas ontem à noite, no meio da noite, fez um daqueles tweets mal dispostos e anunciou uma tarifa de 25% contra os bens mexicanos e do Canadá e 10% sobre os chineses. O problema das tarifas, gostava de chamar a vossa atenção para isto, nós estamos aqui num distrito hiper-exportador. O problema das tarifas proteccionistas pode justificar-se num caso ou noutro, mas quando se transforma numa política sistémica, tem um problema.
Um primeiro problema é que gera retaliações. Eu faço tarifas contra os mexicanos, e claro, os mexicanos hoje anunciaram que fariam tarifas sobre o mesmo valor sobre as empresas americanas. Ainda é uma sorte quando estamos no mesmo país ou setor. Mas eu dou-vos um exemplo bem diferente. A Europa decidiu tarifar, provavelmente com alguma razão, 41% dos carros elétricos chineses. Qual foi a retaliação da China? Tarifar os produtos lácteos e laticínios da Europa. Dizendo uma coisa perigosa. Dizendo que a política agrícola comum é distorção de concorrência. Porque é subsidiação ilegal de uma das partes. O que é que os agricultores têm a ver com os produtores de automóveis? Qual é a racionalidade de repente impor 40% de tarifas, mais 40% deles sobre os nossos queijos, sobre por aí fora? Isto não tem racionalidade económica nenhuma. Não tem nada a ver com o vosso valor acrescentado, com o custo da vossa produção, com a qualidade do produto que vocês põem no mercado. É uma interferência dos governos. O segundo problema, como vocês aqui bem sabem, porque viram muitos setores reestruturar-se, é que muitas vezes o protecionismo não é a defesa de uma concorrência sã. É a mão por baixo a tentar salvar incumbentes e incompetentes. Eu não me reestruturei, a minha empresa não melhora, eu estou a declinar, estou a perder para os meus concorrentes, vou pedir ao governo que me ajude e fico sentadinho no sofá. Deixo de inovar, não preciso de concorrer. São os dois grandes problemas que tem o protecionismo. E há aqui um problema na política económica possível. Há duas almas no governo, isso a gente já percebeu. O secretário do Tesouro, que vocês estarão habitualmente a ver, quer moderar a política tarifária de Donald Trump e isso deixa os mercados satisfeitos. O secretário do Comércio, não vos aconselho a ter que negociar com ele o que quer que seja. É de uma inflexibilidade tremenda. E só vê tarifas à frente. Eu dou-vos um outro exemplo. Os Estados Unidos, foi aqui falado. Os Estados Unidos são líderes do mundo, mas destacadamente na indústria farmacêutica. Verdade? Todos nós, lembrem-se da corrida à vacina. As 4 empresas que tiveram uma vacina suportada com 12 mil milhões de dólares de investimento em pesquisa e desenvolvimento foram 4 empresas americanas. Pfizer, com a BioNTech, Pfizer, Novavax, Janssen e Moderna. 4 empresas americanas que ganharam a corrida às vacinas. Houve um outro dado geopolítico. A China não submeteu nenhuma vacina chinesa a um regulador internacional. E se há uma coisa que mostrou a debilidade do sistema científico chinês, foi não terem conseguido chegar a uma vacina internacionalmente aprovada. Nós nem hoje sabemos como começou, nem hoje sabemos quanta gente morreu na China, porque eles se recusaram a aceitar vacinas internacionais. Um país como os Estados Unidos tem as maiores farmacêuticas do mundo, tem o melhor regulador farmacêutico do mundo, que é o FDA. E tem 80 mil funcionários, comparem com qualquer outro. E ter, neste próximo governo, toda a estrutura da saúde entregue a negacionistas, a mim faz muita impressão e vai ter consequências económicas. Vai permitir à Europa recuperar sobre a América e vai permitir aos chineses recuperarem tempo perdido sobre a América. Ter um secretário da saúde que é contra as vacinas, que é contra... ter um secretário da saúde que é contra as vacinas, um presidente do regulador FDA que é contra o próprio regulador. Estas coisas podem dar muitos likes nas redes sociais, mas uma rede social ainda não é uma licenciatura em farmácia. Um post não é um doutoramento. Uma coisinha no X não é um mestrado. A indústria farmacêutica são anos e anos para registar uma patente. Vocês conhecem o exemplo português. São quase 10 anos de investimento para ter uma patente. E ter uma estrutura pública da saúde toda negacionista não me parece que seja uma boa ideia. Seja como for, nós vamos ter que... Há uma coisa que a mim me dá esperança. Eu não acredito
que os Estados Unidos consigam conter a China sozinhos sem a aliança com a Europa. Só a China atingiu um tal poder do ponto de vista económico. A China é o primeiro cliente e parceiro comercial de 110 países. É uma brincadeira. Os Estados Unidos só conseguirão conter a China em aliança com os europeus. Fazer uma guerra com os europeus e com os chineses ao mesmo tempo vai significar, 4 anos depois, o peso dos Estados Unidos é ligeiramente inferior àquilo que era antes. E há uma prova histórica disso. Chama-se Tratado do Pacífico. Já ninguém se lembra. Foi em 2017. Donald Trump tomou posse no dia 20 de janeiro. E anunciou, com aqueles argumentos muito sofisticados que eles gostam de usar, os coreanos roubam os postos de trabalho do Ohio. Os mexicanos roubam os postos de trabalho na Pensilvânia. Toda a gente rouba postos de trabalho. É sempre, o mal é sempre um, os outros são todos, só há um bom e há todos maus. Mas é assim, os Estados Unidos tinham negociado com 14 países do Pacífico, América Latina e Ásia, o maior acordo comercial do mundo, dando uma zona de conforto comercial aos aliados ocidentais como o Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, a Indonésia. Donald Trump chega e diz, vamos sair. Sabe o que aconteceu 2 anos depois? A China propôs aos mesmos 14 países um acordo comercial, eliminou as cláusulas ambientais, eliminou as cláusulas laborais e hoje chama-se Regional Comprehensive Economic Partnership. Tem o maior acordo comercial do mundo. Entregue de bandeja pelos Estados Unidos. Portanto, sejamos claros, de cada vez que os Estados Unidos saem do mundo, quando lá voltam, não voltam ao mesmo lugar. Quando, em globalização, isto é uma regra de ouro. Alguém pode fechar as fronteiras, limitar o comércio, limitar o investimento, ficar isolacionista. Ok, o mundo cede. E quando esse país quer voltar, alguém está sentado no seu lugar. Portanto, muito cuidado. Não é verdade que os Estados Unidos não precisem do mundo e não é verdade que o mundo não precise dos Estados Unidos, nós, particularmente europeus, sabemos-lo pela questão mais séria de todas. É que devemos a paz e a segurança no nosso continente a uma aliança chamada NATO há 80 anos. E eu deixo-vos só com esta pergunta, porque eu acho que é uma das questões essenciais que se nos vai colocar. Vocês acham que a paz se consegue com uma defesa fraca ou com uma defesa forte? A lição da NATO durante 80 anos é que nós tivemos paz, apesar da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, porque a NATO era forte e temida. Não foi pelos pacifistas que não queriam as armas americanas na Europa. Foi precisamente porque a NATO era temível que, sem disparar um tiro, ganhou a Guerra Fria. Já nos enganámos uma vez, convém não nos enganarmos segunda. E a questão que eu acho, talvez, em que tenho ainda alguma esperança, que não haja, que haja alguma capacidade de transformação dos preconceitos até 20 de janeiro, tem precisamente a ver com o valor que os Estados Unidos e a Europa dão à NATO e com aquilo que faz da NATO um grande poder, que é o artigo 5º dos seus estatutos. E esse artigo 5º diz o seguinte: quando um é atacado, todos o defendem. Sem este artigo 5º, a NATO transforma-se numa ONG. Plural, pictórica, colorida, simpática, mas absolutamente irrelevante e não temida. E do outro lado está um senhor que já fez 8 intervenções desde que chegou ao poder na Rússia e que pressente a fraqueza do Ocidente. Se há uma coisa que Putin sabe fazer é medir a força ou a fraqueza. Se nós mostrarmos fraqueza, não se admirem que ele não pare na Ucrânia. Mas dito isto, eu acho que os factos vão impor-se aos preconceitos. Tenho uma certa esperança que o facto dos Estados Unidos precisarem da Europa para contrariar ou para conter a China vá redundar numa relação não demasiado má entre Estados Unidos e Europa. Em todo caso,
Não é nos próximos 4 anos, é nos próximos 2. Não se esqueçam que os Estados Unidos têm eleições todos os anos. Menos o primeiro. No segundo, ou seja, em 26, a Câmara dos Representantes vai a votos e 1/3 do Senado vai a votos. A tradição é que há equilíbrio a meio de mandato. E, portanto, temos 2 anos para evitar as presas, negociar com quem está legitimamente eleito e começarmos a tratar em matéria de segurança e defesa da autonomia da Europa. Porque nós não podemos ficar dependentes de uns 10.000 eleitores na Pensilvânia para saber se temos aliança entre os Estados Unidos e a Europa. E nisso eu vou-vos deixar não é a coisa mais simpática de dizer. Nem é fácil de fazer. Se fosse, já se tinha feito. A Europa devia ter, em matéria de defesa, não é a solução mais cara, ao contrário do que muitos pensam. A Europa devia ter, em matéria de defesa, é a única coisa que Vladimir Putin teme. Um sistema de dissuasão nuclear próprio. Muito obrigado.